para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas, que é o último capítulo da primeira unidade, e é sobre este tópico que nós vamos falar na aula de hoje. Pois bem, vocês já viram em aulas anteriores que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. E vocês viram que quando a gente tem um número na forma de fração, é possível transformar esse número para a forma decimal. E quando a gente transforma um número fracionário para a forma decimal, nós podemos encontrar um número como esse ou como esse. Ou seja, a forma decimal de um número racional pode ser finita ou infinita. Quando a forma decimal é infinita, ela é periódica, ou seja, você pode notar que tem sempre um número que vai se repetir por infinitas vezes. Quando temos um número decimal finito e queremos transformá-lo numa fração, a transformação é bem simples. Você já conhece a regra. O que nós vamos fazer? Eu quero transformar isso em fração. Então você vai colocar a igualdade, o traçozinho aqui da fração. Você vai pegar todos os algarismos desse número e escrever aqui sem a vírgula. Se tu escrever 0,75 sem a vírgula, é o mesmo que escrever 75. O denominador vai ser escrito sempre começando com o número 1, seguido de zeros. Quantos zeros eu vou colocar aqui? Aí vai depender de quantas casas eu tiver aqui depois da vírgula. Nesse caso nós temos duas casas após a vírgula, então eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Ou seja, 0,75 é o mesmo que 75 centésimos. Mas a gente pode simplificar esta fração. Procurar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Vamos, para ser de forma bem rápida, vamos dividir pelo máximo divisor comum de 75 e de 100. O máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide 75 e que divide 100 é 25. Então, dividindo esses dois números por 25, nós vamos encontrar 75 dividido por 25 dá 3 e 100 por 25 dá 4. Ou seja, a fração que gera o número decimal 0,75 é 3 quartos. Nós vamos ver agora como encontrar a fração geratriz de um número decimal infinito periódico, ou seja, de uma dízima periódica. Nesse caso, nós vamos estudar primeiro como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Quando é que nós dizemos que uma dízima periódica é simples? É quando a parte periódica, ou seja, aquele número que se repete, ele inicia logo depois da vírgula. Nesse caso aqui, a parte inteira desse número é 0, a parte decimal é 3, 3, 3 reticências, ou seja, aqui tem infinitos 3. E perceba que começa a repetir logo depois da vírgula. Quando isso acontece, nós chamamos essa dízima periódica de dízima periódica simples. Vamos ver então como fazer para descobrir a fração que gera esse número. Nós vamos considerar primeiro o seguinte: nós vamos chamar de x o número decimal 0,3. Nós vamos chamar de x o número decimal 0,333 reticências. E vamos chamar essa equação que nós geramos aqui, isso é uma equação x igual a 0,333, nós vamos chamar de 1. Vamos indicar por 1. Vocês aprenderam uma coisa: toda vez que você multiplica um número decimal qualquer por 10, por 100, por 1000, 10.000, a vírgula ela se desloca para a direita. A quantidade de zeros que tiver o número vai ser a quantidade de casas que essa vírgula vai se deslocar para a direita. Então nós vamos, a partir dessa equação, nós vamos multiplicá-la por 10, a equação inteira. E vamos obter uma nova equação que nós vamos chamar de equação 2. Então, se eu pegar essa equaçãozinha toda e multiplicar a equação 1 e multiplicar por 10, eu vou ter 10x no primeiro membro. Por que 10x? Porque eu multipliquei x por 10. X vezes 10, 10x. E do outro lado, quando eu multiplicar 0,333
por 10, a vírgula vai se deslocar daqui para cá. Então vai ficar 3, infinitos 3. Ou seja, eu não vou precisar escrever o zero, porque o zero à esquerda, se não tiver a vírgula, não vai ter importância. Então vai ficar 3,333 reticências. Aqui eu posso colocar quantos 3 que eu quiser. Aqui também eu posso colocar quantos eu quiser. Vamos chamar essa equação de 2. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma subtração da equação 2. Nós vamos subtrair a equação 1 da seguinte forma. Nós vamos subtrair membro a membro. Ou seja, desse membro eu vou subtrair isso. E desse membro eu vou subtrair isso. Ou seja, eu vou pegar a equação 2 menos a equação 1. Vamos subtrair desse membro esse e desse membro isso. Como aqui são infinitos 3, quando você pegar 3 menos 3 vai dar 0, 3 menos 3 vai dar 0, então aqui vai ter infinitos zeros. 0, 0, 0, 3 menos 0 é 3, coloca a vírgula aqui embaixo, e 10x menos 1x, 9x. Então nós temos 9x igual a 3. Então, se 9x é igual a 3, resolvendo essa equação, nós temos que x é igual a 3 nonos. Ou seja, a fração que gera o número decimal 0,333 reticências é 3 nonos. E essa fração pode ser simplificada, já que 3 e 9 são divisíveis por 3. Se você dividir 3 por 3 é 1, e 9 por 3, 3. Ou seja, 0,333 reticências, essa dízima periódica é igual à fração 1/3. Veja esse outro exemplo. Também é uma dízima periódica simples, porque, como eu falei, a dízima periódica é dita simples quando a parte periódica, ou seja, aquela parte que se repete, inicia logo após a vírgula. E aqui eu tenho 4,12, 12, 12, ou seja, o período dessa dízima periódica é 12, que é o número que se repete. Segue o mesmo princípio da anterior. Nós vamos chamar essa dízima periódica de x igual a 4,12, 12, 12. Eu estou repetindo o período 3 vezes só para ficar claro que o período é o 12. Agora, eu vou deslocar essa vírgula aqui de modo, eu vou multiplicar essa equação por um número. Eu vou multiplicar essa equação por um número de modo que a vírgula passe do período. Como o período é formado por 2 algarismos, na anterior era formada por apenas um algarismo, que era o 3. Aqui são 2, que é o 12. Então, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar essa equação toda por 100, que é a equação 1. Primeira equação. Nós vamos multiplicar a equação 1 por 100. Se eu multiplico ela por 100, quando eu multiplicar o primeiro termo x por 100, eu vou obter 100x. E quando eu multiplicar isso daqui por 100, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita. Ou seja, vai ficar 412,12. 12. Aí eu posso escrever quantos 12 eu quiser aqui. É a equação 2. Eu vou pegar da equação 2, eu vou subtrair a equação 1. Só lembrar de colocar, como é uma subtração, colocar a vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou colocar o 4 aqui e aqui o período. E vamos subtrair. 100x menos x é igual a 99x. 412 menos 4, fazendo direto aqui, dá 408. E aqui só vai sobrar zero, porque quando você pegar todo esse período que é igual aqui, quando subtrair vai dar infinitos zeros. Então 99x é igual a 408. Se 99x é igual a 408, então resolvendo a equação nós vamos ter que x é igual a 408 sobre 99. É a fração que gera esse número. Esse número é divisível por 3 e esse também é divisível por 3. Por que eu sei que esse número é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos
4 mais 8 dá 12, e 12 é divisível por 3. Então nós podemos simplificar essa fração dividindo por 3, o numerador e o denominador. Dividindo 408 por 3, nós vamos obter 136, e 99 por 3 dá 33. Então, esse número, essa dízima periódica é igual a 136 sobre 33. Professor, tem um jeito mais fácil de resolver esse negócio aí? Esse monte de equação é meio complicado. Tem sim, se você estiver disposto a decorar as regras, tem umas formas aqui de resolver que você resolve bem rápido. No caso do primeiro exemplo que nós tínhamos colocado, que é 0,333, qual é o período desse número decimal? Ou seja, qual é a parte que se repete? 3. Qual é a parte inteira desse número? É 0. Então isso aqui é simples de você colocar na forma de fração. É igual, você vai colocar aqui a linhazinha da fração, vai ver quem é o período, no caso é 3, escreve ele aqui. Como o período é formado por um algarismo só, que no caso é o 3, para cada algarismo do período, tu vai colocar um 9 aqui embaixo. Então, como é um algarismo só, é um 9 só. Ou seja, 0,333 reticências é 3 nonos. A gente já tinha visto que dava isso, que simplificando é igual a 1/3. Veja esse outro exemplo aqui com um número que a parte inteira é 0. Por exemplo, qual é a parte decimal? Qual é o período desse número decimal? É o 15, que é o que está se repetindo. É formado por quantos algarismos? Por 2 algarismos. Então você vai pegar e vai escrever o período, que é 15. No caso são 2 algarismos, para cada algarismo você coloca aqui embaixo um 9, 15 sobre 99. Como são divisíveis por 3, você pode simplificar dividindo isso aqui por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 99 por 3 é 33. Nesse segundo exemplo aqui, como a parte inteira não é 0, é um número diferente de 0, você vai escrever a fração aqui, você vai escrever a parte que não é a parte inteira, e já vai escrever o período, que nesse caso é 12. Vamos destacar aqui. A parte inteira é 4 e o período é 12. Então você vai formar o número 412. Só que aqui você vai subtrair a parte que é inteira do número. Ou seja, você vai subtrair o 4, menos 4, formando uma fração só. O denominador vai ser formado por novos. Quantos novos? Nesse caso, 2 novos, porque eu tenho aqui 2 números no período. Então escreve 99. Quando você subtrair 412 menos 4, o que você vai obter? 408 sobre 99, que simplificando a gente já viu que isso dá 136 sobre 33. Então a regra é essa quando a parte inteira for diferente de 0. Você escreve o número formando um número com a parte inteira em um período e depois subtrai a parte inteira. A quantidade de novos que vai aparecer no denominador vai ser a quantidade de algarismos que formam o período. Veja mais um exemplo parecido com esse daqui, onde a parte inteira não é 0. 3,444. Qual é a fração que gera esse número decimal? A parte inteira desse número é 3. A parte periódica é 4, é formada por um algarismo só. Então tu vai pegar a parte inteira, vai escrever 3, vai pegar o período que é 4, formou o número 34. Depois você vai subtrair a parte inteira, no caso vai subtrair 3 sobre, como o período é formado por um algarismo só, você vai colocar um 9 só aqui embaixo. E faz essa conta. 34 menos 3 dá 31. Sobre 9. Agora sobre as dízimas periódicas compostas. Veja que nesse exemplo aqui eu tenho uma dízima periódica composta. Por quê?
nesse caso a parte inteira desse número é 0, o período é 5, que é o que está se repetindo, 5, 5, 5, mas entre a parte inteira e o período aparece aqui o número 4. Então, como é que nós vamos fazer para encontrar a fração geratriz desse número? Nós vamos seguir o mesmo princípio que nós seguimos para encontrar das dízimos periódicas simples, ou seja, nós vamos chamar esse número decimal de x. X é igual a 0,4555 reticências, só que o período não está imediatamente após a vírgula. Então eu vou escrever esse número decimal usando esta equação, vou chamar essa equação de 1. E agora eu vou escrever outras duas equações. Veja bem, eu vou escrever uma equação onde eu vou ter um número decimal que a vírgula vai estar imediatamente após a parte que não é periódica do número. Ou seja, eu vou multiplicar essa primeira equação por 10 para a vírgula vir para cá. E vou escrever uma terceira equação onde eu vou passar a vírgula do período uma vez. Ou seja, eu vou multiplicar essa equação por 100 para a vírgula vir para cá. Então, multiplicando primeiro a equação 1 por 10, nós vamos obter 10x igual a 4,555 reticências. Eu posso colocar quantos 5 eu quiser e vou chamar essa equação de equação 2. E vou multiplicar ainda a primeira equação por 100 para a vírgula vir para cá. Se eu multiplico ela por 100, eu vou obter 100x igual a 45,555 reticências. Nós temos aqui uma equação 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma subtração da equação 3 menos a equação 2 para encontrar uma nova equação. Vamos fazer aqui, pegar a equação 3, 100x menos a equação 2. Lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula para subtrair. Agora subtraindo. Como a parte decimal desse número e desse número são iguais, aqui vai dar infinitos zeros. Agora subtraindo, fazendo essa subtração direta. 5 menos 4 dá 1, ou seja, dá 41. 45 menos 4 é 41. E 100x menos 10x é igual a 90x. Então 90x é igual a 41. Então o valor de x é 41 sobre 90. Como 41 é um número primo, essa fração não simplifica. Então a fração que gera o número 0,4555 reticências é 41 sobre 90. E qual seria a forma rápida de encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica? Nesse caso, lembrando que você vai ter que decorar as regras. Aí você vai verificar o seguinte. Eu vou fazer o destaque aqui. O período desse número é 4. Isso aqui indica quantos 9 eu vou ter no denominador da fração. A parte não periódica, mas que não é inteira, é formado pelo número 4, que tem apenas um algarismo. Isso aqui indica a quantidade de zeros que eu vou colocar no denominador. A parte inteira, nesse caso, a zero não vai interferir em nada aqui. Então nós vamos ter que escrever o seguinte. Para gerar a fração, você vai pegar o número, a parte que não é periódico, vai escrever o período, que é 5, formando um número, como o número 45, e vai subtrair tudo que tiver à esquerda do período. Como a parte inteira aqui é 0, não precisa colocar, mas tem o 4, então você subtrai 4. Aqui tem um 9, um 5 no período, você vai escrever aqui um 9. A parte não periódica, entre a vírgula e o período, é 4, tem um algarismo, então para esse um algarismo tu escreve aqui um 0. Formando o número 45 menos 4, 41, sobre 90. Veja esse outro exemplo. O período é 7, a parte não periódica é 12 e a parte inteira é 0.
Então como é que eu vou transformar isso em fração? Vou escrever tudo até chegar no período. 127. E vou subtrair a parte que tiver à esquerda, tudo que tiver à esquerda do período. No caso, 12 sobre... Aqui, como o período é formado pelo algarismo 7, um algarismo só, eu vou escrever aqui um 9. A parte não periódica é 12, eu vou escrever 2 zeros. E vou fazer essa conta. 127 menos 12 é igual a 115 sobre 900. Aí você pode simplificar essa fração. Como aqui termina em 0 e aqui termina em 5, você divide tudo por 5. 115 por 5 vai dar 23. E 900 por 5 é igual a 180. Nesse exemplo 2 nós temos aqui uma dízima periódica composta também, porque antes de iniciar o período, que nesse caso é 2, nós temos aqui um 3, entre a parte inteira e o período aparece o algarismo 3. Então, para resolver isso aqui, nós vamos formar as equações chamando a primeira, essa dízima periódica de x, e nós vamos formar outras duas equações. Vamos chamar essa de equação 1 e vamos formar outras duas. Vou multiplicar essa primeira equação, nós vamos multiplicar por 10. Por que por 10? Para que a vírgula passe aqui, ó, da parte não periódica. Nós vamos ter 13,222. E depois nós vamos multiplicar a equação por 100 para a vírgula passar o período uma vez. Vai ficar 132,222. Se o período tivesse mais algarismos aqui, eu teria que multiplicar por 1000 ou por 10.000 para que a vírgula passasse, chegasse na posição correta. Então, multiplicando essa primeira equação por 10, nós vamos ter, e formando aqui a equação 2. Quando eu multiplicar essa equação por 100, eu vou obter 100x igual a 132,222 reticências. Agora, equação 3. Agora, eu vou pegar e vou subtrair da equação 3 a equação 2, fazendo a subtração. 100x menos 10x é igual a 90x. Quando eu pegar a parte decimal desse número e subtrair a parte decimal desse, que são iguais, eu vou ter uma infinidade de zeros. Então eu vou encontrar 132 menos 13, que é igual a 119. Então, x é igual, resolvendo a equação, x vai ser igual a 119 sobre 90. 119 sobre 90. Ou seja, 1,322 reticências é igual a 119 sobre 90. E qual é o jeito rápido de resolver isso aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Observe que o período dessa dízima periódica é 2. A parte não periódica é 3. O que isso aqui indica? Indica quantos 9 eu vou ter aqui no denominador. Vou formar uma fração onde o denominador sempre vai começar com 9. O denominador é 9. E esse númerozinho aqui que aparece entre a vírgula e o período, que é o 3, indica quantos zeros eu vou colocar aqui. No caso, eu vou colocar um zero, porque só tem um algarismo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou escrever no numerador, vou formar um número pegando tudo que tiver até chegar no período, que é 2. Eu vou escrever o número 132. 132. E vou subtrair tudo que aparece à esquerda do período, incluindo a parte inteira e a parte não periódica. No caso, eu vou subtrair 13. Fazendo essa subtração, 132 menos 13, nós vamos obter 119 sobre 90. Essa é a fração que gera esse número. Rápido se você decora essas regras. Veja esse outro exemplo. Eu tenho o número 4,1, aí 53 reticência. Quem é o período desse número decimal? Dessa dízima periódica? 53. Qual é a parte inteira? 4. Mas o que tem entre
a parte inteira e o período tem o número 1. Então, formando a nossa fração, nós vamos ter que o denominador dessa fração vai ser formado por 2 noves, porque aqui tem 2 algarismos no período, 2 noves. E quantos zeros? Um zero, que é indicado por esse númerozinho aqui, ó, que tem entre a parte inteira, que é o que está antes da vírgula, e o período. Então eu vou escrever aqui um zero. Agora eu vou escrever todo esse númerozinho aqui, ó, aqui no denominador, formando o número 4.153. E vou subtrair toda a parte que aparece à esquerda do período. No caso, nós vamos subtrair 41, que vai ser igual a 4.112 sobre 990. E aí você simplifica a fração, até encontrar a fração na forma irredutível. Então, simplificando essa fração, são 2 números pares, eu posso dividir ambos os termos por 2, eu vou obter 2.056 sobre 495. Então, pessoal, assim nós chegamos ao final da primeira unidade e estudamos aqui sobre os números racionais. Espero ter ajudado no aprendizado de vocês aí e até a próxima aula. E se não for pedir demais, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.